Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Mais uma vez é uma alegria imensa poder estar aqui junto de vocês, para que possamos estudar juntos, estudar a doutrina espírita consoladora, reviver através das mensagens gravadas no Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos do Mestre Jesus, que trouxe para nós o caminho, a verdade e a vida para sermos pessoas melhores, para evoluirmos enquanto espírito em evolução, espíritos imortais em evolução e, sobretudo, para encontrarmos a felicidade. Mais uma vez é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Obrigado por vocês saírem de suas casas, dedicarem do tempo de vocês para estar aqui comigo. Ainda que à distância, mas com os corações um do ladinho do outro. Afinal, a minha energia alcança a energia de vocês e essas duas energias juntas se multiplicam e espalham bênçãos por todo esse nosso universo. Hoje estamos aqui estudando a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo hoje estudando um capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo esse capítulo, A Fé Transporta Montanhas, com a leitura O Poder da Fé. Um tema muito importante de estudar e que você vai perceber ao longo desses poucos minutos que a gente vai estar juntos, que à medida que a gente vai desdobrando o entendimento sobre a fé, sobre a verdadeira fé, a gente vai entendendo o que é preciso para ser mais feliz, para fazer milagres e para ter o milagre na nossa vida. Essa leitura começa com um trecho do Evangelho de São Mateus, um evangelista que colocou ali essa passagem, dizendo que um homem se prostrou aos pés de Jesus junto à sua esposa e implorou: Mestre, cure o meu filho é lunático, às vezes cai no fogo, outrora na água, e tem convulsões e não sabe o que está acontecendo, ele tem algum problema. Assim é a minha forma de traduzir o aramaico da época do Cristo para o nosso goianês, da forma que fique fácil da gente entender o que estava acontecendo. Então o homem chegou ali e pediu para Jesus: cure o meu filho. Até então tudo bem. Só que esse homem traz uma mensagem adicional nessa frase que diz assim, ó: os teus apóstolos, eu procurei os teus apóstolos e eles não puderam curar meu filho. Então eu te imploro que o faça. Olha o que esse homem veio trazer. Alguém para Jesus curar que os apóstolos não conseguiram curar. Será que essa enfermidade merecia um poder especial? Será que a enfermidade desse garoto não poderia ser curada? O que iria acontecer? Ainda bem que a época de Mateus, né, a época da Bíblia, já era toda escrita. A gente precisava ficar esperando as cenas dos próximos episódios para ficar ali com o coração apertado. Jesus respondeu assim, e eu peço licença para ler. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei aqui o menino. E então Jesus, ao chegar próximo ao garoto, impõe suas mãos sobre ele e, fazendo uma oração, cura imediatamente o sofrimento do garoto. Então, ou seja, a doença do garoto seria curada. O que será que faltou? Será que teria que ser só Jesus? Será que os apóstolos poderiam ter curado? Já a gente responde. E aí, depois que tudo terminou, os apóstolos foram curiosos, porque eles também queriam saber isso que a gente está curioso agora. Mestre, imagina que é um apóstolo perguntando para Jesus: se a gente já faz a cura, nós já operamos milagres como o Senhor nos ensinou, todas as vezes a gente impõe a mão sobre as cabeças das pessoas que sofrem, como o Senhor já nos ensinou outrora, e a gente faz uma oração, pede a Deus pela fé daquela pessoa, pela nossa própria fé, e cura. Já curamos paralíticos, cegos e das mais variadas mazelas. Por que esse garoto em especial a gente não conseguiu curar? Imagina que isso é um apóstolo perguntando para Jesus. E aí Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade eu vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaríeis para aquela montanha: vai daqui para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está lá no Mateus capítulo 7, versículos de 14 a 20. Vamos analisar a frase de Jesus.
Aqui nós temos uma figura do Jesus mais dura, um Jesus mais enfático, que de certa forma acaba por, vamos dizer, como a gente diria lá do nosso pai e da nossa mãe, chamou a atenção dos apóstolos. Quantas das vezes que nós, à medida que a gente vai crescendo, seja quando criança, adolescente ou mesmo adulto, para quem ainda tem a graça de ter o pai e a mãe do lado que eu digo materialmente, porque eles nunca nos abandonam, mesmo no plano espiritual eles continuam do nosso lado, mas que eles podem puxar a orelha, porque tem alguns pais e mães que puxam a orelha mesmo no plano espiritual e a gente vê, a gente entende. Mas imagina a figura do seu pai e de sua mãe te puxando a orelha. Já aconteceu? Ou será que foi só comigo? É claro que com todos nós isso aconteceu. O pai e a mãe, no sentido de educação, nos puxam a orelha. Nos trazem para a realidade de muitas coisas erradas que a gente faz ou mesmo que a gente acredita. E naquele momento onde a gente é chamado a atenção, na maioria das vezes, porque são raras as vezes que a gente fala assim, não, realmente eu estava errado, deixa eu corrigir. Na maioria das vezes, nós temos pensamentos de revolta, de raiva. Porque a gente pensa, ele que não sabe o que eu estou passando, ele é que não entende como é que é meu trabalho, ele que não entende como é na escola, ele que não sabe que eu sou só criança. E a gente pensa, no momento de raiva, que nós estamos certos e quem está nos chamando a atenção está errado. O detalhe é que a gente não entendeu que aquele pai e a mãe que chama a atenção, em suma, ele nos ama. Ah, Jefferson, existe outro tipo de pai. Esquece, eu tô falando de pai e mãe, que é aqueles que criam e dão amor, não os que geram. Pai e mãe para biologia é um negócio. Para essa palestra, para a religião é outro. Pai e mãe é aquele que dá amor, que cria, dá conselho, dá o caminho, o sentido e preserva a sua existência e te ajuda a evoluir. Então, essa pessoa que tanto te ama, muitas das vezes precisa usar da enfaticidade, precisa usar da direção, da diretiva, ser mais duro para te mostrar o caminho, principalmente quando estamos cometendo erros muito graves. Se o nosso pai, a nossa mãe que nos ama, imagina Jesus Cristo. O Mestre Jesus nos recebeu aqui na Terra no momento mais desesperador da nossa vida. Momento que a gente estava bagunçado, não queria evoluir, não queria crescer, mas queria um paraíso, queria viver de delícias, queria viver em lugar legal. E aí a gente não queria evoluir, não queria ser pessoas melhores. E muita gente queria evoluir, já estava preparado para a evolução e nós estávamos atrasando o caminho. E aí então a gente é trazido aqui para a Terra para continuar a nossa evolução, para receber uma segunda chance. E chegando aqui desesperados, foi o Mestre Jesus que nos acolheu. Se esse mestre que nos acolheu e prometeu estar conosco durante toda a nossa trajetória terrena, nos prometeu vigiar, proteger e amparar, por que ele traz esse ponto mais rústico, mais diretivo nessa fala? Porque aqui Jesus não estava falando com pessoas que não tinham conhecimento. Jesus, se ele estivesse falando com alguém pela primeira vez, ensinando, mostrando o caminho, na maioria das passagens, Jesus é manso e pacífico. Aqui era Jesus falando com os apóstolos, que ele já falou uma vez, já falou duas vezes, já falou três vezes, já falou pelo amor, e ainda não entenderam, agora era preciso ser um pouco mais enfático. É o pai daquela criança que está querendo colocar o dedinho na tomada e fala assim, ó, não coloca que dá choque. Ô, meu amorzinho, não põe o dedo aí, vai tomar choque. Bebezinho, não põe o dedo e vai tomar choque. Aí uma hora que o neném tá enfiando mesmo o dedo na tomada, já tá com o dedinho pertinho ali da tomada, que o pai grita e fala, não põe o dedo aí. A criança chora, porque ela entende que o pai está nervoso. Mas não, o pai está protegendo. É isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Só que quando Jesus usa a palavra incrédula, raça incrédula, e ele enfatiza muito essa palavra, nós temos que entender de fato o que ela significa. Porque o que é incrédulo? Incrédulo é aquele que não crê. E o que é crer? O que de fato é crer? Sobretudo para esse exemplo. Jesus ensinava artesãos, lavradores, pessoas que trabalhavam no campo, na roça, ou muito pescavam, faziam vasos de barro, cestas, e por aí vai. Os seus apóstolos eram todas pessoas humildes, trabalhadores que ele acolheu. As pessoas que o cercavam também. Então ele ensinava para criaturas que ainda não entendiam 100% a palavra de Jesus. Nós, 2000 e tantos anos depois, ainda não entendemos.
Ainda queremos deturpar a palavra do mestre a fim de que ela encaixe nos nossos padrões. Mas Jesus ensinava então por essas parábolas, e aqui mais uma vez ele usa o campo para ensinar. Ele diz que era preciso ter fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Quem conhece a mostarda é um grãozinho pequenininho. Então, do tamanho de um grãozinho de mostarda, se nós tivéssemos fé, a gente diria para aquela montanha, transporta-te daí para lá, e ela iria. É assim que Jesus traz. Aqui Jesus não quer ser literal, porque nós temos o poder de transportar montanhas? Até temos. Sozinhos? Provavelmente não. Mas a gente pegar aí vários caminhões e retroescavadeiras e começar a tirar a terra daquela montanha, a gente leva ela para outro lugar. Nós vimos isso acontecer na nossa cidade. Muitas das vezes que tem o terreno é mais fundo e o outro é mais alto, faz-se um muro de arrimo, ou então faz-se uma fundação para que o prédio fique de pé. Então é possível transportar a montanha. É um trabalhão, mas é possível. Só que o que Jesus quis dizer ali não é transportar um morro, não é eu pegar uma serra de um lugar ou um monte de um lugar e levar para o outro, senão seria muito fácil. As regiões que têm altitude muito alta e faz muito frio, a gente pega e coloca no meio do caminho. Aquelas que são baixas, às vezes a chuva não chega e faz muito calor, a gente pega e traz para cá também, nivela o planeta e a gente vive num lugar que não tem subida nem descida, é tudo plano. Seria o sonho de muita gente aí. Quem dera, né, fazer uma corridinha, uma caminhada de 5, 10 quilômetros no plano, 100% plano. É lindo. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Jesus aqui, no sentido figurativo, quis falar das nossas montanhas. O que são as montanhas? As montanhas são as dificuldades, são as necessidades, são os obstáculos que na vida vamos encontrando, sejam materiais, por exemplo, doenças, falta de grana, falta de trabalho, ou situação mental ou física que me deixa incapaz de fazer alguma coisa, ou sejam montanhas invisíveis, timidez, depressão, e por aí vai, vários tipos de situações psíquicas que acabam por influenciar o nosso eu. Alguém é mais tempestivo, o outro é mais comunicativo, são montanhas que vamos encontrando ao reencarnar aqui. O que é preciso entender do porquê que isso acontece, e aí é tema de outra palestra, mas vale a pena florear um pedaço aqui, é que nós somos seres imperfeitos, porque somos reencarnantes e fomos criados iguais, no sentido da nossa energia. Somos todos filhos do fluido cósmico universal que é Deus. Somos todos partes de Deus, criados iguais, com as nossas individualidades. Porque se todo mundo fosse igualzinho, não teria como Deus ser a sabedoria suprema do universo, que criou todo mundo igual. E ainda mais, se fôssemos criados para que tudo acontecesse tintim por tintim, como está escrito no livro do destino, também não teria como entender essa inteligência suprema do universo que criou os homens todos iguais, com um destino já pronto. Para que eu sou inteligente? Eu poderia ser um mero animal que pasta sobre a terra e vai vivendo até o dia do desencarne. Nós somos seres criados iguais, mas com as nossas individualidades. Porque nos foi dado algumas leis, e essas leis são gravadas no nosso eu, no eu espírito. O espírito nosso é a energia pura que emana de Deus, e lá está gravado todas as leis do Criador. A lei de trabalho, progresso, a lei de causa e efeito, a lei de individualidade, a lei do livre-arbítrio, a lei do esquecimento do passado. Tudo que acontece conosco está gravado no nosso espírito. E justamente por termos o livre-arbítrio, por poder escolher como iremos encontrar a evolução, porque se a lei do trabalho e progresso está gravada em mim que eu vou evoluir, também tem a lei do livre-arbítrio que me permite fazer da forma que eu quiser. Aí nós temos dois pontos, porque eu posso escolher evoluir sempre, e aí vou alcançar grandes coisas com as minhas próprias pernas, e tudo que a gente conquista sozinho, a gente sabe que não é sozinho, tem a ajuda dos irmãos espirituais, tem a ajuda de Deus, mas o que a gente conquista por nossas escolhas tem muita validade, tem muita força, tem muita alegria. Só que também a gente pode escolher estar estacionado, eu posso escolher não fazer nada, eu posso escolher ficar quietinho e ver a vida passar.
E eu tenho um terceiro caminho, que eu nem queria listar ele aqui, que é o caminho errado. Que eu posso escolher, em vez de evoluir, em vez de ficar estacionado, escolher atrapalhar a vida do outro. Escolher ser a montanha na vida do outro. Tema de outra palestra. Vamos pensar que se tivéssemos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, poderíamos transportar a montanha. Então poderíamos também ser curadores, poderíamos também ser magnetizadores que curam as doenças dos outros, assim como os apóstolos eram. Várias curas foram feitas pelas mãos dos apóstolos, por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana os considera santos, porque eles fizeram milagres, assim como várias pessoas. É só o detalhe que às vezes, esse aqui não foi investigado pelo Vaticano, mas esse foi, e aí virou santo. Mas quantas pessoas que a gente conhece que traziam milagres? Se eu for pegar na nossa árvore genealógica, e aí eu tenho a graça de ter a minha querida vozinha ainda, que era benzedeira. As benzedeiras que a pessoa levava, olha, fulana, faz... benze para mim esse cobreiro, benze esse quebrante. Sabe aquela ideia da benzedeira? Na hora que a benzedeira tá ali fazendo a oração, né, cortando ali o cobreiro, aquela coisa de antigamente, e aí eu falo que eu tenho a graça porque eu vi isso acontecer na minha infância, muitas das vezes, com a minha avó, e essas pessoas, elas têm fé. Porque quando eu levo para a benzedeira, tem duas pessoas com fé. Três, na verdade, né? A pessoa que está levando, a pessoa que está doente e a benzedeira que vai curar. Se essas três não tivessem fé, não daria certo. Porque se a pessoa vai, vou levar, né? Vai que. Ela já não está fazendo a parte dela. O que vai ser curado, não sabe nem o que está acontecendo, porque em geral é criança pequena. Muito dificilmente, né, se benze mais velhos, apesar que acontece, mas em geral a gente benze os pequenininhos. E a benzedeira, se ela não tiver fé? Eu estou fazendo isso porque tem que fazer. Qual o sentido? Allan Kardec foi estudar, e aí eu sempre procuro o conceito científico da coisa, para não ficar só no fantasioso, no espiritual. Allan Kardec estudava, antes de codificar a doutrina espírita, o magnetismo. O magnetismo, ou mesmerismo, né, foi estudado por Franz Mesmer, um francês, que é o poder transformador do magnético. Porque a Terra e a criação é magnética. Nós temos uma lei aqui na Terra chamada gravidade que garante que tudo ficará preso no chão. Independente se eu pular, pôr um propulsor e alcançar as alturas, mas o magnetismo vai me puxar de volta. Eu tenho que ter força para vencê-lo, mas ele vai me puxar de volta. Então se eu levanto um pé, o magnetismo puxa esse pé de volta para o chão. É a minha força que mantém, né, se eu vou ficar com o pé para cima ou para baixo. Mas esse conceito magnético faz parte da nossa criação e ele pode ser plasmado e moldado para ajudar o outro ou para fazer coisas mais variadas. Por exemplo, quando a gente constrói, né, um prédio, se coloca ali nos cálculos a força do magnetismo, a força do vento, a força da erosão, a força do sol, a força da lua, vários fatores que influenciam para que aquele prédio continue de pé. E o magnetismo, da parte religiosa, para a gente entender, é fácil, porque o livro dos Espíritos nos ensina que fomos criados por Deus para a evolução, que fomos criados tendo dentro de nós a força criadora. Somos criados feitos de oxigênio, nitrogênio, carbono, proteínas, vitaminas, células e por aí vai, sangue, ossos, por aí vai. Tudo é formado por coisas que existem aqui na Terra. Mas existe um princípio criador, de que Deus nos criou iguais. E se ele nos criou da mesma energia criadora, nós temos um pouco dessa energia conosco. Então sabe aquela história de que Deus está em nós e nós estamos em Deus? É por isso, somos co-criadores da existência. Temos o poder de transformar tudo que existe. Assim como o homem que outrora admirou os pássaros e pensou, nós também temos que voar, e criou o avião. Ou o mesmo homem que olhou para as baleias e pensou, também temos que nadar às profundezas, e criou o submarino. Porque nós temos o poder transformador da natureza, de entender que também somos co-criadores. Aí que está a diferença da fé verdadeira e da fé vacilante.
certa vez, numa palestra que eu estava fazendo no programa da Federação Espírita de Goiás, que a gente tocou por um período durante a pandemia chamado Comece pelo Começo, estudando a doutrina espírita pelas obras básicas, Rafael Siqueira, um grande amigo que eu tenho no coração, um irmão de existência da equipe do Raul Teixeira, falou o seguinte, que a fé verdadeira, ela tem 3 Cs. 3 Cs. E que aí fica muito fácil da gente entender esses Cs. O primeiro C, porque quando a gente pergunta, antes de eu falar os 3 Cs, o que é a fé? Se eu perguntar para uma criança, ela vai falar, fé é acreditar em Deus. Se eu perguntar para um ateu, o que é fé? Ele vai falar, fé é um negócio aí que você fica acreditando em algo invisível. Se eu perguntar para uma pessoa que é cristã, o que é fé? Fé é acreditar em Jesus Cristo. Se eu perguntar o que é fé para um muçulmano, fé é acreditar em Allah. E cada um vai ter o seu conceito de fé. Mas vamos entender o conceito universal da fé. Porque a fé, ela não é só isso. Pode parecer blasfêmia, mas ela não é só isso. E aí eu encontrei esse conceito da fé, dessas fé verdadeira, com esses 3 Cs que o Rafael Siqueira ensinou. Inclusive tem no YouTube, é só pesquisar, a fé transporta montanhas, comece pelo começo. O primeiro C é a confiança. É confiar. É muito mais do que acreditar. É confiar. Porque quando eu acredito, eu ainda posso desconfiar um pouco. Eu acredito que eu estou com fome, mas dá para ficar sem comer. Agora, confiança é confiar de verdade. Não é essa confiança de que eu confio no fulano porque ele nunca mentiu para mim. Não, é confiar que Deus existe porque eu existo. Eu sou a maior prova de que Deus existe. Não é eu, Jefferson, é eu, cada um de nós. Nós somos a maior prova que Deus existe, porque aqui dentro tem muito litro de sangue que circula bombeado por um órgão que sabe exatamente a hora de abrir e fechar os vasos constritores e trabalha todo o tempo lá o coração lá no pum, 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 e o sangue rodando para o nosso organismo, puxando oxigênio dos pulmões, levando para todas as células e órgãos e devolvendo à natureza pela nossa respiração gás carbônico. Uma máquina que aqui dentro tem milhões de neurônios que através das suas sinapses vão construindo o pensamento científico, filosófico, de sobrevivência e por aí vai. Somos uma máquina incrível. Se isso não é prova de Deus, eu não sei o que mais é. Um pôr do sol, onde o sol sabe exatamente a hora de se pôr e a hora de nascer, e a lua, por consequência, fazendo um ciclo. Às vezes você que é da ciência, que é ateu, vai falar para mim, isso vem do Big Bang. O Big Bang criou tudo. Deus não poderia ser o Big Bang? O Big Bang não poderia ser justificado dentro da criação do fluido cósmico universal como uma força inicial construtora e criadora, dando origem na expansão do universo a todos nós? Tema de outra palestra também. Eu fico deixando as pontas soltas, porque cada ponta solta que eu vou deixando de palestra é mais uma vez que a Eusenia e a Tia Mira me ligam. Falam, vamos fazer palestra? Porque se eu não deixo, elas não me chamam mais. É por isso, gente. É só para estar aí com vocês mais uma vez. Então eu fico deixando as pontinhas soltas para fechar em outras palestras. Confiança. A gente tem tanta confiança e vocês não percebem, muitas das vezes a gente não percebe, que é só parar para pensar nesse segundo. Vocês estão, e eu também estou, porque eu estou dentro do meu apartamento. Vocês estão dentro do centro. E vocês confiam tanto no pedreiro que fez esse centro, tanto no engenheiro, tanto no arquiteto, que vocês estão aí dentro e ninguém se preocupou que o teto ia cair. Calma, não vai. Tenho certeza. Por quê? Porque foi construído por bons pedreiros, um bom engenheiro fez a planta, uma ótima arquiteta, que é a nossa amiga do coração, fez o desenho da obra. Tudo isso dentro dessa casa para que ela esteja em pé. Mas você não confia porque você conhece o pedreiro, você não confia porque você conhece o engenheiro, você confia porque você foi aí uma vez, ele estava em pé. Você confia porque tem uma chuva muito brava, uma chuva forte, e ele continua em pé. Você confia porque teve um vento daqueles que destelhou várias casas, e o centro continuou em pé, talvez perdeu 1 ou 2 telhas, mas continuou em pé. É por isso que você confia, porque você já testou ao longo do tempo que ele vai ficar em pé, e por isso que a gente não preocupa que ele vai cair na nossa cabeça. Isso é confiança. E a confiança, ela não está no raciocínio lógico. No raciocínio lógico está acreditar. Eu acredito, eu faço aquele cálculo para saber se eu posso acreditar. A confiança está no subconsciente. É quando eu já não mais me preocupo, quando eu já chego e vou.
Quando eu entro. Quando a gente entra para nossa casa, a gente entra porque nós dormimos ali todo dia. Nós estamos ali todo dia. É claro que a gente tem que ter um certo zelo, tenho que fazer reforma, tenho que manter tudo bonitinho. Claro. Ninguém disse que a confiança vai ser para sempre igual se eu não reforçar. Eu preciso reforçar todos os dias a minha confiança. Todos os dias eu tenho que reforçar a confiança que eu deposito nas pessoas, nas coisas e em Deus. É por isso que a gente não pode deixar nunca de estudar. O segundo C, que eu sei que eu já estou tomando tempo demais, é a certeza. E faz parte da confiança, porque se eu confio, eu tenho a certeza. Aqui que entra o acreditar. Porque a certeza já está mais na parte de pensamento científico, na parte do neocórtex do nosso cérebro, no raciocínio lógico. É a certeza de que Deus me ama, de que Deus está do meu lado, de que Deus me fez para crescer, de que eu sou um ponto de luz nessa existência. E o terceiro C não podia ser diferente, é a caridade. Porque de nada me adianta confiar em Deus, ter a certeza de que Deus me ama, se eu não praticar a caridade. Nada adianta. Porque senão, se a fé só tem um desses pontos separados, ela é uma fé vacilante. Enquanto a fé verdadeira me traz calma, paciência, paz de espírito, a fé vacilante me traz decepção, me traz fanatismo, isso é um problema, me traz raiva, me traz revolta. A fé vacilante é aquela pessoa, e a gente vê isso muito acontecer naqueles, talvez, curandeiros, pessoas que faziam o bem, mas que por entrarem num canal de fanatismo de uma fé vacilante, se confundem no que é de Deus e o que é deles e se tornam verdadeiros deuses, gurus, xamãs aqui na Terra. E o caminho dessas pessoas, infelizmente, é muito triste. Porque ou elas acordam para a vida e percebem que Deus é que faz e não elas, e isso dói no ego, ou elas vão cair nos obstáculos da vida. Seja na confusão com outras pessoas, seja nos vícios materiais ou espirituais, seja na dependência obsessiva. É muito perigoso ter fé vacilante. É por isso que Jesus usa a palavra incredulidade, porque nos apóstolos e em nós que professamos o Messias vivo, estudando os seus ensinamentos, não podemos ter fé vacilante. Precisamos ter a fé convicta, a confiança, a certeza e a caridade. Lá no livro dos Espíritos, perguntam, né, o Kardec pergunta aos Espíritos, e se eu pudesse resumir, eu não sou ninguém para resumir o livro dos Espíritos. Kardec, com metade da minha idade, já estava escrevendo livros para reformar a educação na França com o que ele aprendeu de Pestalozzi. Mas se eu pudesse resumir, se alguém me perguntasse, Jefferson, eu não tenho paciência para ler o livro dos Espíritos inteiro. Me fala uma pergunta e uma resposta do livro dos Espíritos. Eu falava aquela que Kardec pergunta aos Espíritos com sabedoria. Como Jesus entendia a caridade? É muito mais elaborado, né? A pergunta é, como eu entendi a caridade de Jesus Cristo? Mas essa é a pergunta. Como Jesus entendia a caridade? Essa pergunta é de milhões. Porque os Espíritos respondem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para entender que todos nós estamos nesse ciclo de aprendizado e evolução. Que pelo nosso livre-arbítrio escolhemos talvez um caminho ou outro e esse caminho na lei de causa e efeito nos tem consequências. Alguns carregam cruzes e pedras maiores porque no passado cometeram atrocidades. Outros carregam cruzes e pedras menores porque já entenderam que pela caridade é possível recuperar muito dos erros, porque Deus não pune, Deus nos ajuda a nos resgatar. Deus nos ama. E nós, como os co-criadores da nossa existência, vamos transformando as montanhas da nossa vida, levando ela do lado ruim para o lado melhor. Transformando o problema, a obsessão, o egoísmo, a inveja, a raiva, a ganância em caridade. Só em caridade. Não precisa de eu querer, eu vou transformar em paz, alegria, união. Transforme em caridade. O resto vem de brinde. Inclusive, através da caridade, Deus perdoa até mais do que a gente merece. É aí que entra a diferença da fé vacilante com a fé verdadeira. Ter fé é compreender as leis de Deus.
Ter fé é praticar as leis de Deus. Ter fé em si mesmo é entender que eu sou uma lei de Deus. Porque Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, somos seres em evolução e vamos errar de monte. E o outro também, e se ele erra, eu também erro, é a trave e o arqueiro no olho. E por fim, perdão. Todos os dias, quando fazemos a oração dominical que Jesus nos ensinou, seja para acordar, dormir, para preparar para uma palestra, quem faz a oração do Pai Nosso faz um contrato com Deus, que Ele nos perdoe, como estamos perdoando os que nos têm ofendido. Independente da variação, da interpretação ou da tradução, mas é esse o contrato. Será que estamos o cumprindo? Será que estamos o colocando em prática? Porque Deus está fazendo a parte dele. Porque nós assinamos com um amém, ou um assim seja, que é a tradução para o português do amém. Todos os dias. Fiquemos então com essa reflexão. Tudo posso naquele que me fortalece. Que essa frase de Paulo encaminhe os nossos dias, cada segundo, em cada atitude, que entendamos que nós somos criadores e que precisamos criar no mundo coisas boas, tempos bons, pessoas felizes, consolo aos que choram, força aos que trabalham na seara do Cristo, esperança a quem não tem, caminho para quem não enxerga o futuro. É isso que temos que criar. Fora isso, se estivermos criando obstáculos e montanhas na vida do outro, estamos sendo a raça de incrédulos que Jesus perguntou: até quando estarei convosco? E Ele está conosco todos os dias. Não nos abandona nunca, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque vai saber quantas vezes estivemos aqui, recebemos a instrução e insistimos em errar. Me desculpe por ocupar tanto do tempo de vocês, mas para mim é uma alegria imensa estar aqui junto, porque junto com vocês eu aprendo ainda mais, eu estudo ainda mais e a inspiração que vem do plano espiritual é tão maior que me dá uma alegria imensa estar aqui com vocês estudando hoje. Um beijo no coração de cada um e até nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Ele, que assim seja.